Olá, gente! Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do EcoPrime Education. Meu nome é Andressa Oliveira, eu sou diretora da EcoPrime International Christian School e esse canal ele é feito para você que é professor e educador e quer entender melhor qual é o plano perfeito de Deus, qual é a missão de Deus para você e por que Ele te chamou para esta missão de educar, qual é a tua missão dentro de sala de aula, né? Então, para você que quer descobrir e entender com base numa cosmovisão cristã qual é a tua missão, esse canal aqui é para você, o EcoPrime Education. E hoje a gente vai estar recebendo o pastor Ellen Porto. Olá, Rebeca, Micael, Braga, sejam bem-vindos, boa noite. Olá, pastor Allen. Boa noite. A gente vai conversar hoje sobre princípios bíblicos para a produtividade. E esse é um tema extremamente importante e relevante, né? A gente está sempre com grandes dificuldades em controlar o nosso tempo, em reger e organizar o nosso tempo. E a gente vai conversar um pouquinho com o pastor Ali, que já tem trabalhado e tem falado muito sobre isso. Olá, Tassi, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Tatiane. Olá, pastor Allen. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa, um prazer enorme recebê-lo. Prazer é meu. Queria até pedir desculpas. A gente fez o anúncio da live às 16 horas, um erro de digitação, e a gente acabou se atrapalhando. A gente está aí nessa série de lives nesse mês de novembro, né? E aí vinha tudo às 18 e aí a gente teve essa quebra, mas eu não quis deixar de fazer, porque é um vídeo que a gente vai fazer aqui, vai ficar no nosso YouTube, vai ficar aqui na nossa página, e é um conteúdo extremamente rico para que a gente possa estar, outras pessoas possam estar assistindo e a gente possa estar divulgando um pouquinho desse material tão específico que o senhor produz, né, sobre produtividade. É muito raro a gente ver isso. Né? Pois é. Muito específico e é um calo na vida de muita gente, né? A partir da minha, estou super curiosa aqui para poder aprender, ansiosa para poder aprender um pouquinho sobre esses princípios e aplicá-los na minha vida e tentar ajustar aí algumas coisas. Muito bom. Mas é isso. O canal EcoPrime Education é uma iniciativa da Escola EcoPrime que se tornou confessional há uns 3 anos atrás, porque depois de 6 anos de vida entendeu finalmente o que era educação cristã. Né? E aí a gente tem, desde então, tentado, batalhado para trazer para as famílias a sua missão em relação aos filhos, né? De acordo com a cosmovisão cristã, trazer para os professores e educadores essa cosmovisão cristã em relação a todas as áreas de sua vida, em relação à missão deles dentro de sala de aula. E, pastor, o EcoPrime Education é essa iniciativa, né? De a gente trazer para os professores uma cosmovisão cristã em relação à educação. Por que Deus os chamou, né? Qual a missão deles, de fato, dentro de uma sala de aula? E aí tange todos os aspectos. Então, esse é o objetivo aí da nossa página, né? Do nosso canal. Então, falamos aí para educadores e para o pastor Alan Porto. É professor também, né? Isso. De teologia. Uhum. Eu tenho trabalhado com ensino já tem algum tempo, né? Eu comecei como professor de inglês no ano de 2002. Eu ainda era um adolescente, estava terminando a adolescência, comecei a ensinar inglês, mas o meu interesse mesmo era a teologia. Então, logo que eu terminei o ensino médio, eu fiz comunicação, fiz direito, mas eu também fiz paralelamente teologia e já fui caminhando para o ensino desde cedo. Hoje eu tenho atuado no ensino online, né? A FitRef, eu fui professor do Gabriel. E tenho ensinado também presencialmente. Eu sou professor visitante no seminário de Teresina e também professor colaborador, professor convidado no Andrew Jumper, né, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então, aqui e ali a gente está dando umas aulinhas, além dos meus próprios cursos, né, que eu tenho. Sim.
Que eu vi que são vários, né? Tipo, em aconselhamento, né? Bíblico. E tem um que tá fechando hoje, né? Tipo, que é o produtivo, inclusive, é sobre produtividade, né? Exato, descansado Descansado e e produtivo. produtivo. Acho que é o alvo de qualquer pessoa, é ser descansado e produtivo. Eu tô querendo chegar lá, viu? É possível, com a graça de Deus a gente chega. Pois é, e eu gostei muito de uma, né? Eu estava vendo a sua página lá e achei muito interessante porque pastor Alan Porto, ele é pastor presbiteriano lá na cidade de São José do Rio Preto, né, em São Paulo. E eu achei legal como o senhor se definiu que é assim, alguém que experimenta na pele a bagunça do próprio coração e está aprendendo a caminhar para o equilíbrio e a paz, um dia de cada vez. Dando um passo de cada vez, né? Mas é bem isso, Exato. né? O nosso caminhar aí nesse sentido. Mas vamos lá. Gente, a gente clica nesse aviãozinho aqui. A gente vai estar falando hoje sobre princípios princípios bíblicos sobre produtividade, né? É um assunto que tange a todas as pessoas. Eu hoje mesmo, assim, acabei o dia, confesso, um pouco frustrada, porque eu queria fazer um bocado de coisa e acabou que eu não consegui fazer metade. E né, você, normalmente, muitas vezes a gente acaba o dia assim. Outro dia alguém estava dizendo assim, mas eu queria um dia de 48 horas, porque não dá, né? Meu marido às vezes não dorme, porque não dá tempo de fazer no tempo que ele deveria fazer durante o dia para fazer Uhum. tudo e acaba virando noite fazendo, né? Mas assim, existe tempo para todas as coisas, já dizia lá Eclesiastes 3, né? Então, como a gente consegue se organizar, né? Quais são os princípios bíblicos da palavra que a Bíblia nos traz para nos ajudar a administrarmos esse recurso que é o tempo, né? Sermos bons mordomos desse recurso que Deus nos deu e nos tornarmos produtivos, não para o nosso próprio bem, mas para a glória de Deus, né? Uhum. Então, a gente tá aqui. Então, clica nesse aviãozinho, manda para pessoas que você sabe que vivem assim, cansados, estressados, frustrados, porque não conseguem fazer tudo que tem que fazer, né? E convida mais pessoas para que possam ser abençoadas com esse conteúdo que a gente vai começar a trabalhar agora com o pastor Allen. Então, vamos lá, pastor. Então, esse é o calo de muita gente. Me explica primeiro por que, dentre tantos conteúdos, você escolheu esse conteúdo para estar trabalhando. O que é que te incomodou? O que é que te chamou a atenção? Qual foi o problema que você viu? Sim. Como você mencionou, né? Eu me defino como esse cara com o coração bagunçado que está aprendendo a caminhar um dia de cada vez para experimentar a paz, né? O descanso que Deus providencia. E a minha trajetória, né? A minha caminhada teve esse tipo de embate muito intenso com essa dinâmica das lutas com a produtividade. Eu sempre fui um cara de muitos interesses, né? Então, na infância, por exemplo, era esportes. Então, eu joguei futsal, joguei futebol de campo, eu fiz natação, eu fiz basquete, eu ia para tudo quanto é lado. Na adolescência, música. Então, eu aprendi a tocar violão, guitarra, baixo, bateria, um pouquinho de cada, né? E, por um lado, isso era legal, porque eu estava sempre em movimento. Por outro lado, esse excesso de interesses e de atividades começou a cobrar o seu preço, porque eu já não tinha tanto foco para realizar as coisas com concentração, perseverança. E à medida em que o tempo vai passando e o seu organismo já não responde com tanta energia quanto antes, as coisas se tornam ainda mais pesadas. Mas não era só excesso de interesse, era uma dificuldade, por exemplo, de dizer não para as pessoas. Então, eu sempre tive um desejo muito grande de servir, mas por vezes esse desejo de servir se tornava um problema quando... Peso, né? Exato, não sabia dizer não. Então, junto ao excesso de interesses, a dificuldade de ter foco, a dificuldade de dizer não, o desrespeito aos limites do próprio corpo, eu não tinha dias de descanso. Né? Dia de folga, para mim, era um dia para ou resolver pendências ou adiantar alguma coisa que eu queria adiantar. Então, à medida em que essas coisas foram, né, se desenvolvendo, eu comecei a experimentar, né? Chegou o momento em que o meu corpo não aguentava mais e o meu coração não aguentava mais. E eu comecei a experimentar na pele todos os impactos disso. Então, imunidade baixa, adoecia demais, problemas para dormir. Eu lembro de uma das ocasiões em que eu servia, eu ainda não era um pastor ordenado, mas eu servia numa igreja junto à equipe de pastores.
E eu fazia de tudo, né? Eu ensinava, discipulava, liderava grupo, trabalhava na equipe de música, na equipe de vídeo, enfim. E a gente foi para um acampamento da igreja. Eu lembro de ter feito tudo naquele acampamento. E eu voltei dali me sentindo tão cansado, mas foi uma das vezes em que eu me senti estranho. Porque eu não estava só cansado, eu me sentia realmente apático, eu me sentia entristecido. Era algo como, não sei, mas algo mais próximo de um tipo de depressãozinha, alguma coisa assim. E eu lembro que aquilo afetou o relacionamento que eu tinha, afetou minha participação na igreja. Então, esses vários impactos, eu tive crises de ansiedade, do nada você ter taquicardia e você achar que vai morrer, coisas assim. Então, esses vários impactos me fizeram considerar as formas como eu poderia gerir melhor as minhas demandas, o meu tempo, enfim, né, as coisas que eu tinha na bandeja para fazer. E aí eu fui atrás de livros, comecei a ler tudo que eu podia sobre produtividade, pesquisar autores, pesquisar métodos, técnicas, testar aplicativos, usar tudo quanto era caderno. Até hoje eu sou fã de papel e caderno, né? Caderno e caneta. E eu fui muito abençoado por alguns desses materiais, mas eu cheguei à conclusão de que existe uma dimensão que normalmente fica fora dos livros de produtividade e que precisa ser trabalhada porque ela está na base dessa verdadeira produtividade, ou dessa forma da gente responder a Deus e aos chamados de Deus para a nossa vida, que é essa dimensão do coração. Então, foi experimentando na própria pele, passando por esses desafios, que eu fui aprendendo a enxergar como é que o Evangelho redefine a nossa vida em todas as áreas, inclusive nessa área da produtividade, ou da resposta aos chamados de Deus para nós. Perfeito. E é muito isso, né? Quando a gente tem o Evangelho, quando a gente entende, na verdade, né, que todas as respostas estão ali na palavra de Deus, né? A gente... Eu vi algumas coisas que você falou sobre identidade, né? A gente está sempre, às vezes, procurando a nossa identidade. Mas quando a gente entende a nossa identidade na palavra, quando a gente entende que nós fomos criados para a glória de Deus, né? Tudo muda na nossa mente, né? E a gente deixa de ver como as outras pessoas. E aí, como o senhor disse, os livros de produtividade, eles são legais, mas eles têm algo que está faltando ali, que não está ali contemplado, né? Que a gente vai encontrar justamente, né, na palavra de Deus, né? E encaixando aí esses conteúdos. E às vezes esse risco é ainda maior. Eu também tive uma fase, vamos dizer assim, em que existe uma promessa de redenção que é vendida nesses métodos de produtividade, né? Então, se você fizer isso aqui, você vai ser uma pessoa plena. É claro, né? Há diferentes formas de expressar. Você vai ter tempo para fazer o que você quiser, você vai ser uma pessoa mais leve, você vai ser a pessoa feliz, enfim. Mas a gente compra uma promessa de redenção, em que a gente pensa que o nosso descanso estará em ter uma lista de tarefas completa, né? E se o nosso repouso for colocado nisso, a gente vai ter uma lista de coisas completa ao final e vai perceber que, no fim das contas, o descanso ainda não chegou. Essa promessa de redenção, ela é muito sedutora, mas, como todo ídolo, a produtividade, se for colocada como o aspecto definidor da nossa identidade, ele não vai entregar aquilo que ele promete. Nós terminaremos como pessoas que fazem muitas coisas, mas cujo coração ainda está vazio. Perfeito. E é o problema de todos os métodos, né, que prometem, seculares, que não incluem Cristo, né, como centro de suas promessas ou como centro da sua visão. Né? E aí, acho que é por isso que é muito legal a gente ter essa conversa, porque a gente está trazendo um conteúdo que é extremamente discutido, extremamente falado nas organizações, né? Quanto pessoas também que querem ser produtivas, querem usar ao máximo. Eu tinha agonia quando eu era mais nova, desde que eu era mais nova, de dormir. Tipo assim, eu ficava pensando quanto tempo eu tenho que dormir mesmo para eu poder aproveitar ao máximo o meu tempo e fazer o máximo de coisas possível. Né? Então, a gente tem essa ânsia, né? Essa questão da ansiedade, de tipo, às vezes, quando você não faz a sua lista de tarefas, você fica com aquele... Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas quando você coloca no papel, você consegue se organizar. Parece que dá um... né?
piada. Sim. Mas é bem isso, né? O pacote ele precisa ser completo, né? E a gente traz aí a cosmovisão cristã dentro desse pacote. Mas me explica aí, né? E aí a gente vai, né? Eu quero te dar tempo para a gente poder entrar nesse assunto e tu poderes falar bem sobre a questão dos princípios bíblicos. Uma das coisas que eu andei lendo, e a gente até colocou na chamada da live, é que você colocou que ocupado é diferente. Ocupado é diferente de Produtivo. Estar produtivo. Isso, porque às vezes a gente está super ocupado, a gente, né, se sente ocupado, mas às vezes a gente não está sendo produtivo, né? E qual é a diferença entre essas duas coisas? Perfeito. Uma pessoa ocupada é uma pessoa que está fazendo alguma coisa. E lembra que eu falei, eu era alguém super, super ocupado, super ativo, né? Eu sempre tinha alguma coisa para realizar. Mas você pode ter um dia no qual você está correndo o dia inteiro de um lado para o outro e chegar ao fim do dia com a sensação de que você não fez nada, né? Muitas vezes a gente experimenta isso. Exato. E por que a gente tem essa sensação? É porque muitas vezes nós estamos ocupados com questões, atividades, tarefas, demandas que são extremamente periféricas, são secundárias. Então, pensa no procrastinador. Nem sempre o procrastinador é aquele cara que está só deitado no sofá sem fazer nada. Às vezes ele passa o dia correndo, ele está indo para um lado e para o outro. Só que ele não está fazendo aquilo que ele Vamos ver se volta. Voltou. Voltou? Tá bom. É porque a minha esposa ligou o carro para sair. E ele deve ter conectado o Bluetooth do carro no meu celular. Explicado. Tá, mas eu estava falando que a gente pode estar correndo o dia todo. O procrastinador não necessariamente está parado, né? Ele está correndo de um lado para o outro e pode estar fazendo tudo menos aquilo que ele foi chamado para fazer da parte de Deus. E assim, estar ocupado pode dar a sensação de que nós estamos fazendo algo produtivo, mas pode ser exatamente o oposto. Em alguns casos, ser produtivo é fazer menos coisas e ter tempo livre. É o tempo que você vai estar com seus filhos, é o tempo que você vai estar com a sua família, é o tempo que você vai estar descansando efetivamente. E a gente, às vezes, se sente culpado, né, por ficar parado, mas isso é porque a gente ainda não meditou tanto no Salmo 127. Mas depois a gente vai chegar lá. Tá. Até anotar aqui. Perfeito. E trazendo a cosmovisão cristã, você falou assim, essa questão das filhos e descansar e tal, né? A gente vive num mundo muito workaholic, né? Tipo, que ama trabalhar e que trabalha muitas horas extras e tudo mais. Mas quando a gente entende na palavra, a gente entende que nós temos outras prioridades, né? Tem a prioridade, por exemplo, de Deus é a nossa prioridade, depois tem família, né? E tem aí a esposa, tem os filhos, né? No caso, marido, filhos. Então, tem toda uma linha. E tem o descanso também, que é a ordem de Deus, né? Teve um post que o senhor fez que era do domingo, né? O domingo eu começo a semana com descanso, né? Descanso do Senhor. Então, a gente tem essa ordenzinha. Teve até uma pessoa que mandou para Gabriel alguma coisa tipo assim, o que é que eu faço? Eu não estou tendo tempo para fazer devocional. Mentira! Seu problema não é tempo, seu problema é prioridade, né? Exatamente. Não é tempo. Então, a gente precisa ter esses princípios para poder organizar aí o nosso dia, organizar a nossa agenda, entender o que é que a gente precisa fazer e o que é que a gente precisa largar. Exato. Né? Assim como eu faço a diferença entre estar ocupado e ser produtivo,
eu também faço uma diferença entre ser produtivo e ser verdadeiramente produtivo. Que esse verdadeiramente é o que eu ainda coloco essa camada, essa percepção cristã da coisa, né? Perfeito. Ser produtivo é você, cumprir as tarefas que você tem para fazer. Você cumpre as suas coisas do serviço, ou algo assim. Ótimo. E pessoas que não temem o Senhor podem ser produtivas. Mas ser verdadeiramente produtivo é mais do que fazer tarefas. É caminhar, né? É fazer tarefas enquanto você caminha na direção da eternidade. Então, isso significa que você realiza tarefas ou as demandas, né? Responde aos chamados de Deus, observando quem você é, quem Deus te chamou para ser, o que Deus te chamou para fazer e onde Deus te colocou. Então é isso, devocional, o tempo com a família, o serviço na igreja e uma série de outras coisas ocupam espaço intencional na minha agenda como alguém verdadeiramente produtivo, porque eu entendo que essas coisas têm um peso maior do que outras. Perfeito. Quantos são os princípios? Talvez não vai, tu vai conseguir fazer todos os princípios, mas quantos princípios são basilares para a produtividade? Perfeito. O senhor descobriu que, né, e tem estudado. Uhum. A gente pode pensar em termos da narrativa cristã, né? A gente está falando de cosmovisão cristã, então a gente pode pensar em termos da história. Por exemplo, um dos princípios que a gente observa logo no início é que todo o trabalho humano, ou toda a resposta humana, toda a ação humana é uma resposta aos chamados de Deus. Então, para a produtividade, a gente precisa entender que a nossa ação, o nosso trabalho, né, os lugares em que Deus nos colocou e as tarefas que Deus nos deu são respostas ao Senhor. Entender essas coisas como respostas ou como vocações dá para a gente um senso muito maior de responsabilidade diante daquilo que a gente está fazendo. E isso também alinha o nosso coração quanto aos nossos alvos. Se Deus não está no cenário, por exemplo, todo o meu estudo para passar num concurso público tem uma motivação egoísta, autocentrada. Mas se eu entendo que o meu papel como funcionário público, como alguém que está caminhando para o serviço público, é de alguém que está respondendo a um chamado de Deus, então o meu modo de caminhar para isso é diferente. Perfeito. Da mesma forma, o pai, né? Se eu me preparo para ser pai em uma base autônoma, em uma base egoísta, eu serei alimentado por visões românticas ou tratarei os meus filhos como propriedades pessoais, ou meus bibelôs, ou alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo como meus ídolos, né? Se eu entendo que o exercício da paternidade ou da maternidade é uma resposta a um chamado de Deus, então eu crio os meus filhos para o Senhor. E aí eu dedico mais tempo e mais intencionalidade para uma educação cristã, para uma educação que vai prepará-los para a eternidade, né? Para uma formação mais consistente. Aí eu reorganizo a minha agenda para contemplar esses momentos que são fundamentais na infância. Enfim, eu estou respondendo a Deus. Esse é um primeiro princípio para a gente perceber. Muito legal. E traçando estratégias próprias para isso, né? Porque eu posso atuar, por exemplo, quanto pai e ser extremamente não produtivo na forma como eu gasto meu tempo. Mas se eu entendo o meu chamado, se eu entendo o que eu preciso fazer, então eu vou gastar o meu tempo intencionalmente da forma correta. Né? Fazendo culto doméstico, né? Estando com meu filho e, né, conversando e instruindo ele na palavra, né? Uhum. Tudo converge, muito bom. Exato. Um segundo princípio, a gente percebe logo lá em Gênesis, a gente viu Gênesis de 1 a 3, né? Você tem esses episódios originais do chamado de Deus e da queda do homem. Um segundo princípio está lá em Gênesis 3 e está em Gênesis 11, que é o princípio de que a produtividade pode se transformar em um ídolo. Como assim? A sedução da serpente era: olha, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus, né? Você vai ter o conhecimento completo.
né? Então você vai atingir o seu topo, você vai ser a sua melhor versão. É uma mentira, né? Era uma mentira. E em Gênesis 11 nós temos as pessoas em uma cidade altamente produtivas fazendo uma torre para edificar o seu próprio nome, isso, e não responder ao chamado de Deus para se espalhar pela terra. Então, esse é um princípio para a gente ficar atento, né? A produtividade ou o trabalho pode se transformar em um ídolo. Sempre que a busca pelo sucesso nos afasta dos chamados de Deus ou da obediência a Deus, sempre que isso não é feito como uma resposta de adoração ao Senhor, isso tende a ocupar o lugar do Senhor na nossa vida e os resultados são trágicos, tanto no Éden quanto em Babel. Então, especialmente, a gente está pensando em alguns, talvez, pais aqui presentes, né, que querem chegar ao topo da sua vida profissional e muitas vezes, né, nessa busca, sacrificam tempo com a família, sacrificam a liderança espiritual da sua família. A torre cai, né, a torre não é concluída, o impacto disso é ruim. Então, é importante perceber esse princípio também. A produtividade pode se transformar em um ídolo. Perfeito. E até pegando o gancho, né, da questão da liderança masculina, né, o homem muitas vezes ele se vê tanto quanto provedor, entrando só um pouquinho nessa parte. Claro. Mas o homem se vê tanto quanto provedor que ele às vezes se auto-justifica em relação ao trabalho, achando que ele pode ficar em casa todo o tempo e deixar que a mulher lidere os filhos no culto doméstico, assuma a parte da educação espiritual dos filhos, né? Mas isso que você falou é extremamente importante, porque a gente chama os homens são extremamente importantes, foram escolhidos, né, por Deus para serem o cabeça de suas casas, para serem sacerdotes dos seus lares. Né? Então é importante que haja esse equilíbrio, né? E eles consigam encontrar e propositalmente colocar tempo na sua agenda para assumirem esse papel. Exatamente. Se a gente lembrar lá de Efésios 6, né? O chamado para instruir os filhos, né? Na paideia, né? O termo lá utilizado, é para os homens, é para os pais, e o termo que Paulo usa de pais ali é para homens. Então, o homem não pode se esconder dessa tarefa, não. Isso, e ter cuidado com essa idolatria, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Então, assim, facilmente, como você disse, se a gente não se cuidar, né? A gente coloca a produtividade no lugar errado. Isso. Então, vimos 2, né? Toda ação é uma resposta a um chamado do Senhor. Isso é massa, porque acho que põe as nossas questões todas em foco, né? E o segundo é a questão de a gente ter cuidado para a produtividade não se tornar um ídolo. E aí? Terceiro. O terceiro que eu lembro aqui está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 18. A gente tem um episódio muito legal, assim, muito interessante, que é quando Jetro vai visitar Moisés. E Moisés está altamente produtivo, né? Ele está trabalhando ali para dar conta de todas as demandas que chegam para ele do povo. Ele é muito trabalhador, é muito paciente, mas Jetro chega, olha aquilo, Moisés levanta cedo e passa o dia ouvindo as demandas e tenta que dar conta de todas as demandas que as pessoas levam até ele. E Jetro diz, Moisés, você não vai dar conta não. Você não vai aguentar muito tempo nesse ritmo. Então a melhor coisa que você faz é dividir a sua liderança delegando para outras pessoas, estabelecendo uma hierarquia aí de prioridades e de demandas para que você seja poupado e possa atender as coisas num ritmo sustentável. Então, existe um princípio bíblico aí que nos ensina que o trabalho deve ser um trabalho inteligente, né? Deve ser um trabalho sustentável, vamos dizer assim. E o que é isso? A gente deve entender que, é claro, né, embora nós tenhamos pressa para fazer algumas coisas, a nossa caminhada não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Então, não adianta eu querer resolver todas as demandas da educação do meu filho nesse ano e não ter energia ou recursos para ajudá-lo daqui a 10 anos. Deixar meu filho absolutamente, né, desprovido. Então, eu preciso caminhar
um dia de cada vez, dando um passo de cada vez, utilizando inteligência para gerir adequadamente os recursos que Deus me deu, tanto como dinheiro, tempo, energia, enfim, todos esses recursos precisam ser adequadamente utilizados para que o meu serviço seja um serviço de longo prazo, e não um serviço que deu um pico e aí se esgotou e acabou toda a sua efetividade. Entendi. Quando... deixa eu só tentar pegar tipo, um exemplo prático disso, claro. Né? Só para poder a gente entender. Seria quando, por exemplo, a gente tenta fazer... Quando a gente tenta fazer tudo e, de repente, não consegue, aí desiste. Exato. Eu dei o meu exemplo ministerial, era isso, no início do ministério, eu queria fazer tudo, tá? Em todos os lugares, não dizia não para ninguém, eu queria assumir mais coisas do que eu conseguia dar conta. E o que aconteceu foi que eu tive esse burnout, né? Eu tive esgotamento. E hoje em dia, muita gente está experimentando esse tipo de coisa, porque não desliga nunca. Está sempre correndo atrás, está tentando abraçar o mundo, está tentando colocar sempre mais coisas na bandeja sem descartar outras. E em algum momento você vai quebrar, né? Nenhuma mãe consegue dar conta de tudo. Então você tem que restringir quais são as suas prioridades, o que é que Deus está te chamando para fazer agora, o que é mais importante para o momento. Não é que você nunca mais vai fazer aquelas outras coisas que você gostaria. É que tem um momento certo, né? Profissionalmente também, em termos de leitura, né? Você vai ter que escolher quais são as leituras que você tem que priorizar. Não dá para ler. Tem muitos livros, tem mais livros publicados do que a gente consegue ler em uma vida, né? Então a gente vai ter que filtrar. A gente gostaria de comprar muitas coisas, ou para dar mais conforto para a nossa família, ou para nos ajudar no serviço, mas a gente vai ter que fazer um filtro, porque o nosso recurso financeiro é escasso. Se a gente sair comprando tudo, confiando no cartão, a gente vai quebrar financeiramente. E então, essa demanda aí, ou essa percepção de que inteligência e uma boa gestão dos recursos é fundamental para a produtividade é algo que o Jethro ensina lá para o Moisés e eu acredito que ensina para a gente também. A questão da delegação, né? De delegar as tarefas. Delegar as tarefas e tal. E às vezes eu tenho esse problema de às vezes centralizar um pouquinho muito. Um pouquinho muito foi ótimo, né? Só que não quer assim, expor, um pouquinho muito. Mas assim, né? A gente sentou e eu fiquei pensando agora no que o senhor está dizendo, pensando assim, que é idolatria, né? É tipo, eu acho que eu posso fazer melhor do que as pessoas e aí eu acabo querendo assumir as coisas para mim, ao invés de querer delegar. Você vê como a idolatria tem absolutamente todas as nossas, as nossas coisinhas, assim, né? As nossas ações e por trás, né, das nossas ações. E às vezes a gente não se percebe. Me percebi agora, o senhor falando e eu pensando em Jethro, Moisés e pensando na minha não delegação, não inteligência em administrar algumas coisas, né, para conseguir realmente liberar algumas coisas. Então, a gente tem aqui, terceiro, que o trabalho deve ser inteligente, né? Que significa de a gente dizer não, às vezes, né? Negar algumas coisas, pedir sabedoria a Deus, porque nem sempre é fácil, a gente quer fazer, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Mas pedir a Deus para dar sabedoria a gente, para liberar algumas coisas, né? E poder assumir outras. E de entender, isso é massa, né? Assim, às vezes é isso, a gente quer correr os 100 metros e a gente quer correr o máximo possível, né? Mas a gente realmente tem que entender que o nosso né, é uma maratona e a gente precisa, né, colocar aos pouquinhos. Existe alguma técnica, alguma forma, me diz aí, que eu quero aplicar, de a gente conseguir visualizar a vida, assim, para poder, tipo, deixa eu ver aqui o que é que eu preciso largar e o que é que eu preciso assumir. Vale a sorte de Jonas fazer os papeizinhos. Seria ótimo, né? Não vai. Eu fico achando tão interessante, porque no Velho Testamento tem várias coisas dessa, né? Que as pessoas tiravam sorte. Você até que dá para fazer isso em algum momento, em alguma situação. Olha, eu acho que Deus até faz isso com a gente, só que de formas mais, vamos dizer, menos diretas, menos explícitas, né? Mas isso é uma outra história, depois a gente conversa mais sobre isso. O ponto é o seguinte, existem quatro
4 coisas que a gente precisa entender para poder crescer nesse tipo de escolha, né? É uma visão de quem nós somos, uma visão do que Deus nos chamou para fazer, uma visão do nosso momento, da identidade, discipulado, que Deus nos chamou para ser, vocação, que Deus nos chamou para fazer, e momento, onde Deus nos colocou. Então, o que é isso? A primeira coisa que eu tenho que entender é isso. Vamos colocar isso como uma técnica, tá? Quem sou eu? Eu preciso responder isso fundamentado no Evangelho. Porque se eu não souber muito bem quem eu sou, então toda a minha caminhada vai ser uma caminhada de correr para um lado para o outro, tentando me afirmar. Ou me afirmar num relacionamento, ou me afirmar num trabalho, ou me afirmar em um cargo, né? Enfim, em recursos. E se a nossa identidade não estiver muito sólida, a gente não vai aprender a descansar para então produzir. Se a nossa identidade está sempre em tensão, sempre insegura, se a gente está tentando provar o nosso lugar no mundo, então a gente corre o risco sério de abraçar mais coisas do que a gente consegue dar conta e ser frustrado ao final delas, né? Ou a gente vai para um pico de otimismo autônomo, que a gente diz, eu vou dar conta, eu vou fazer, eu consigo, eu vou correr atrás. Ou a gente vai para um pessimismo sem esperança, né? Que a gente diz, eu não consigo, eu não sou inteligente, eu não tive uma boa educação, as pessoas não me amam. E a gente nunca abraça os chamados de Deus para nós, porque fica nessa postura. Então, quem eu sou? Eu sou filho de Deus, amado. Eu sou alguém sustentado pelo Senhor. Eu sou alguém que é trabalhado por Deus, está sendo, né, formado à semelhança de Jesus. Então, à medida em que essa identidade se torna mais forte, eu posso dizer não para as pessoas, porque eu sei quem eu sou, não tem que viver tentando agradar todo mundo. Eu posso dizer sim e não para serviços, porque eu sei que um serviço não é aquilo que vai provar o meu valor em última análise. Definir, né? Exato. Enfim, então, o primeiro ponto é a identidade. O segundo ponto é o que Deus me chamou para ser. E é interessante pensar nisso, porque às vezes a gente pensa que esses 2 pontos são a mesma coisa, mas não são. Quem eu sou em Cristo é algo que ainda não se traduziu completamente na minha experiência aqui desse lado da eternidade. Quando você lê Efésios, por exemplo, Efésios o tempo todo é Paulo nos dizendo para nós caminharmos para nos tornar aquilo que nós já somos. Então, Deus me chamou, se eu sou em Cristo santo, puro, justificado, mas aqui na experiência presente eu ainda tenho muitas lutas com aspectos do meu caráter, né, ou com a ira, ou com o temor de homens, não conseguir dizer não, ou com sabedoria no uso dos recursos, do dinheiro, do tempo. Então, se eu entendo que Deus me chamou para crescer, eu vou dedicar o meu tempo, a minha energia para crescer intencionalmente nessas áreas de formação do caráter. Mas não só do caráter, como também de conhecimento e de competências. Então, eu vou ser produtivo pensando no que vai para a eternidade. Então, primeira coisa, eu vou separar tempo no meu dia, na minha semana, no meu mês, para a formação de quem eu sou. Não adianta você ser um ótimo profissional se o seu caráter, se o seu coração está distante do Senhor, né? Tem muitos pontos cegos, se você tem vários vícios nesse processo ou ídolos, né? Então, esse segundo aspecto, né, de entender quem Deus me chamou para ser, que é discipulado, né, que é o crescimento na vida com Deus, é fundamental. Eu reservo tempo para as áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas. E também para o tipo de conhecimento que eu preciso ter. Então, por exemplo, se eu entendo que como marido e como pai cabe a mim a liderança da minha família, eu tenho que separar um tempo na minha agenda para liderar efetivamente e também para crescer no conhecimento necessário para liderar. Então, eu tenho que estar conectado com Deus, eu tenho que buscar leituras ou palestras ou o que for, a forma como for mais
efetiva para o meu aprendizado, alguns aprendem lendo, outros aprendem ouvindo podcasts, enfim, você não precisa ter um único caminho, mas você precisa ser intencional nesse processo. Perfeito. Identidade, Discipulado. discipulado, vocação, né? Depois de eu entender o que Deus me chamou para ser, eu preciso ter um pouco mais de clareza quanto ao que Deus me chamou para fazer. E aí, todos nós temos diferentes vocações de acordo com o ambiente em que Deus nos coloca, né? A primeira vocação é para ser filhos do Senhor. Então, é uma resposta ao próprio Deus. A segunda vocação está no contexto familiar. Nós somos filhos, nós somos pais, nós somos irmãos, nós somos maridos, esposas, enfim. E aí a gente precisa ser intencional na resposta a Deus em todas essas vocações. Num terceiro nível, a gente fala de trabalho, né? Em que a gente responde a Deus segundo pelo menos 3 coisas, né? Que podem definir aí. Tem gente que tem muita dificuldade para definir a sua área vocacional. E às vezes é uma questão de paixão, habilidade e demanda, PhD, né? Paixões tem a ver com aquilo que desperta o meu interesse. Mas não adianta nada eu ter todo o interesse do mundo se eu não tiver habilidade naquilo, né? Eu posso amar ópera, mas se com a minha garganta fraca do jeito que eu tenho, eu jamais vou ser um cantor de ópera. Então eu já sei que essa não é uma vocação. Então se eu percebo que Deus me dá habilidade ou que eu tenho disposição para crescer na habilidade, eu posso caminhar para uma vocação nesse sentido. E o terceiro é se tem demanda, né? Não adianta nada eu achar que a minha vocação é ser programador se na minha cidade não tem nem energia elétrica. Então, tem que haver demanda para o trabalho que eu tô buscando, né? Então, eu vou ter que mudar de cidade ou eu vou ter que mudar de área. Mas entender que Deus nos deu paixões, habilidades, nos colocou em ambientes cujas demandas a gente serve, a gente atende. E essas vocações precisam ser trabalhadas por nós com esse nível de clareza e de intencionalidade. E aí, finalmente, momento, né? Que é o lugar, o espaço e o tempo em que Deus me colocou. Então, pensa, por exemplo, em uma mãe que entende que ela tem a responsabilidade de Deus para educar seus filhos no temor do Senhor. E aí ela sabe que ela precisa crescer nisso. Então ela comprou muitos livros, ela já tem uma biblioteca recheada de coisas para ler, e ela está muito ansiosa porque ela tem que ler muita coisa. Mas o filho dela acabou de nascer, está com 1 semana de nascido. E, vamos dizer, até um recém-nascido de 1 semana até dorme bastante no dia. Você pode até dar essa folga para ela, ele mama e dorme bastante, ela consegue ter tempo para ler ali. Mas espere alguns dias a mais e ela não vai ter tempo suficiente para desenvolver todo o ritmo de leitura que ela esperava. Ela sabe qual é a vocação dela e ela tem que crescer nisso, mas ela tem que entender o momento dela. E o momento dela, uma mãe com filhos pequenos, é de uma série de demandas no cuidado dos filhos, no cuidado do lar. Então ela não pode querer se comparar com uma jovem universitária que vive para ler, para estudar, ou com uma palestrante famosa que ela conhece, que é remunerada para aquele tipo de função. Ela tem que entender qual é a realidade dela, qual é o espaço e o tempo no qual Deus a colocou e buscar crescer dentro daquele cenário. Alguns talvez estejam assistindo aqui e entendem que foram chamados por Deus para ser missionários. Tá, mas qual é o seu momento agora? Então, de repente, você está numa fase em que você ainda nem fez teologia, ou está numa fase em que você nem sabe falar inglês. Então, veja, no seu momento, para caminhar para a vocação, você tem que trabalhar essas bases, né? Na sua realidade, você tem que entender quais são os passos que devem ser trilhados até cumprir adequadamente a vocação que Deus tem dado a você. Então, quando a gente entende isso aí, esses 4 aspectos, eu acho que a gente já tem critérios, né? Um filtro bem legal para a gente poder definir prioridades, para a gente poder caminhar bem, entendendo para que coisas a gente vai dizer sim e para que coisas a gente vai dizer não. Perfeito. E eu acho que é algo que a gente deve fazer escrevendo, né?
Sim, colocando para Anotando. fora. Porque às vezes a gente, tipo, olha aqui, pensa, mas fica muito no superficial. Quando você para escrever, pensa, reflete, escreve tudo, né? Eu acho que dá uma visão para a gente melhor dessa questão de tudo, né? Para a gente poder Aham. entender o que é que precisa trazer e o que é que precisa liberar. Pastor Alan, o senhor trouxe 3 princípios. Eu entrei aqui nessa questão das técnicas em relação a prioridades, né? O senhor teria mais algum princípio para trazer? O senhor tinha falado do Salmo 127 também, que a gente ia chegar lá. Aham, Eu estou exatamente. esperando ainda. É, é, junto com o Salmo 127 tem algumas coisas, né, que nos ajudam com a produtividade. Eu tenho uma aula lá no curso em que eu enfatizo bastante o Salmo 127, trabalho lá bem desenvolvido. Mas tem um aspecto que eu acredito que é central, na verdade é a base, né, para tudo aquilo que eu falo sobre produtividade. Eu acredito que o Salmo 127 nos ajuda a entender isso também, que é essa noção de que só é possível ter um calendário ajustado, né, uma produtividade, se primeiramente o nosso coração estiver alinhado. Então, só é possível ser produtivo se primeiramente nós aprendermos a descansar no Senhor. Então, o Salmo 127 nos apresenta essa ideia de que se o Senhor não edificar a casa, é inútil, é em vão, né, o esforço daqueles que estão buscando edificá-la. Se o Senhor não guardar a cidade, é inútil o esforço daqueles que estão lá tentando vigiar, o sentinela, né? Quer dizer, se o Senhor não estiver no projeto, e se o meu coração não entender primeiramente que eu dependo do Senhor, não vai adiantar eu viver me esforçando, eu viver correndo atrás, eu dormir tarde, acordar cedo, não vai adiantar eu não tirar dia de folga para tentar desafogar as coisas. No fim das contas, o que vai acontecer é que eu vou terminar cansado, frustrado, esgotado, né? E é por isso que o Salmo 127 nos lembra tão fortemente, né? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Vamos dormir, né? Exato, dormir, descansar tem um significado muito amplo. É realmente uma declaração teológica profunda de que você crê em Deus. Quando você está inerte, né, que é quando a gente se acha mais inútil, especialmente aqueles que são workaholics, né? Quando você está inerte dormindo, você está dizendo: eu não preciso estar tentando sustentar a minha vida o tempo todo. Então, Deus cuida de mim. Você está dizendo: eu não preciso provar o meu valor pelas minhas obras. Dormindo, eu sou valioso. Você está dizendo: o que sustenta a minha vida não é, em última análise, o meu braço, mas é o meu Deus. Né? Então, existem tantas declarações teológicas no simples fato de você deitar a cabeça no travesseiro que nós deveríamos aprender que para ser verdadeiramente produtivos, a gente precisa ser descansados, confiando na graça do Senhor. Perfeito. E aí eu queria trazer o outro lado. Eu vi até um post esses dias sobre isso, né? Alguém dizendo assim, aqueles que querem se aproveitar do descanso do Senhor e descansam demais, né? E às vezes, né, você conhece algumas pessoas que estão bem descansadas, dizem assim: mas o Senhor é fiel. Não, mas se Deus quiser, Ele vai fazer. Né? E aí, o equilíbrio que a gente precisa encontrar, né? Entender a palavra na palavra, né? Ó, preguiçoso, né? Lá em Provérbios. Exato, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga, exatamente. Então, como encontrar esse equilíbrio, né? Daquele que descansa em Deus, né? Nesse aspecto, e daquele também que precisa trabalhar, que ele precisa entender que ele precisa dar o melhor de si. Às vezes as pessoas querem o melhor resultado, mas elas estão acomodadas na sua mediocridade, né? Então... Legal. Eu descrevo, é claro que em termos de resultados,
as coisas podem parecer bastante, mas eu tento fazer uma diferenciação entre o descanso e efetivamente a preguiça, né? Ou a preguiça e a procrastinação, essas coisas que andam juntas. Sim. É que na preguiça e na procrastinação, a gente não descansa efetivamente, porque nós estamos rejeitando chamados de Deus. E como nós somos seres pactuais, isso continuará pesando sobre o nosso coração, embora, em muitos casos, a gente esteja tentando esconder as evidências desse peso, né? Mas o fato do homem não estar alinhado com aquilo que Deus estabeleceu para ele, sempre traz um peso existencial, sempre traz um peso que tem implicações de ordem física, emocional, espiritual, enfim, né? Por causa disso, o preguiçoso, ele não é exatamente uma pessoa descansada, pelo menos não nesse sentido mais completo, né? Ele é uma pessoa relapsa, ele pode até ter, né, energia acumulada aí por não ter feito muitas coisas, mas o coração dele estando desalinhado, o coração dele estando fora de lugar, não permite que ele esteja nessa posição daquele que encontrou o descanso do Senhor. A preguiça é um movimento do nosso coração no qual nós expressamos o nosso egoísmo, porque nós colocamos a nossa agenda acima de tudo e de todos, e nós colocamos, ao colocar a nossa agenda, nós estamos dizendo as outras pessoas são menos importantes, eu não preciso servi-las, e nós estamos dizendo Deus e os seus chamados para mim são menos importantes porque eu tenho meu próprio plano, meu próprio programa de vida. Então, esse tipo de pessoa, a preguiçosa, é uma das pessoas que está em rebelião contra Deus e que está em contraposição aos outros, deixando de fazer aquilo que é um dos chamados mais nobres para a gente e um dos sinais da maturidade, né, que é o viver para além de nós mesmos. Quando nós passamos a viver para além do nosso próprio umbigo, então é que nós aprendemos a ser gente, né? E é por isso que a paternidade e a maternidade são experiências tão enriquecedoras, porque até, vamos lá, no casamento a gente já aprende a se doar um pouco mais, mas é quando a gente tem os filhos que a gente tem esse tipo de demanda, né, tão explícita, e aí a gente vai aprender a viver para além de nós mesmos. Então, o preguiçoso precisa ser confrontado no seu egoísmo, precisa, né, abrir mão desse tipo de orgulho e dizer, eu vou me submeter aos chamados de Deus para mim. E os chamados de Deus para nós são para efetivamente servir no mundo, servir as outras pessoas, servir a Deus, servir na igreja, enfim, responder a Deus onde Ele nos tem colocado, né? O preguiçoso é confrontado na Escritura o tempo todo, não só nessa base do que significa a sua preguiça, mas também dos resultados da sua preguiça, né? Então, o resultado da preguiça, segundo Salomão em Provérbios, é a pobreza, né? É a escassez. E aí, quando a gente pensa em termos da procrastinação, o resultado da procrastinação é mais cansaço. Porque, vamos dizer lá, você tinha uma tarefa para fazer, você tinha que lavar a louça, né? E você estava com preguiça e você ficou então só zapeando no celular, olhando o Instagram ou WhatsApp, e aí passou a hora de você fazer a sua tarefa. Quando você se dá conta do tempo, você percebe que agora você tem menos tempo e menos energia para fazer a tarefa da louça e mais as outras tarefas que ainda precisam ser feitas. O resultado disso é um desgaste de energia e um desgaste emocional maior do que aquele que você teria se fizesse as coisas no tempo certo, né? E o acúmulo de desgastes tem implicações ainda mais profundas, né, para a nossa saúde, enfim, para os nossos chamados e, acima de tudo, né, para a nossa resposta a Deus. Com certeza. Pastor Allen, muito obrigada por esse banho de conteúdo. Muita coisa, né? Muita coisa. Eu estava aqui de cabeça baixa fazendo milhões de anotações depois, porque
como você disse, a gente que aprende todo tipo, né? Eu aprendo anotando. Então, toda vez que eu estou em live, fico aqui anotando, porque eu estou aprendendo também. Eu quero ficar com essas coisas na cabeça para que esse conhecimento ele me gere, né? O conhecimento ele é útil e produtivo quando ele gera transformação, né, de atitude. Então, quero que esse conhecimento seja produtivo aí na minha vida. Então, estava aqui fazendo muitas anotações. Queria lhe agradecer, queria saber se eu queria fechar aí com alguma última palavra para as pessoas que estão nos escutando sobre isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu curso, né, que está aí fechando as inscrições hoje. Isso, fecha hoje. Sobre produtivo e descansado, o que é que as pessoas encontram no seu curso? Tá. Praticamente, quase tudo que a gente conversou aqui está lá no curso, né? O Descansado e Produtivo foi essa minha forma de ajudar outras pessoas que experimentam esse mesmo tipo de dilema que eu experimentei, né? Gente quebrada, gente que está lidando com confusão, desânimo, gente que procrastina, ou gente que está super atarefada, assim, idolatra o serviço. Lá no curso vocês vão aprender a ter esse alinhamento do coração, essa é a base fundamental do curso, alinhar o coração para a gente poder ser verdadeiramente produtivos. Mas depois disso, né, do alinhamento do coração, eu dou lá alguns métodos, técnicas e recursos. E no último módulo lá do curso, eu falo sobre algumas áreas de crescimento. Já que a gente falou de caminhar na direção da eternidade, eu acredito que deve estar na nossa agenda de produtividade o crescimento em algumas áreas específicas. E lá eu falo algumas áreas como o devocional, o desenvolvimento de hábitos, relacionamentos saudáveis, maturidade, enfim, muitas coisas para a gente realmente crescer e caminhar respondendo a Deus. Esse ano de 2020 foi um ano pesado, assim, né, que a gente experimentou muita frustração e por causa dessa frustração, essa inquietação interna nos colocou em conflito com as tarefas, as demandas que a gente tinha. E por causa disso eu bati muito nessa tecla de que é somente quando a gente aprende a descansar na graça do Senhor que a gente vai poder olhar para a realidade e dizer, ok, agora eu vou responder a Deus dentro do momento em que Ele me colocou com os chamados que Ele tem para mim. E a gente está terminando 2020 e não sabe o que vai acontecer em 2021. Pode ter uma outra pandemia ou pode não ter. A chave fundamental é a gente ter um coração que aprendeu a descansar em Deus. Se o nosso coração estiver bem alinhado, venha o que vier em 2021, a gente vai poder responder a Deus com os nossos chamados, com fidelidade, com alegria, com graça. Então é isso. A EcoPrime tinha lá o seu chamado, veio 2020, bagunçou tudo. Então, ok, vamos fazer EAD, vamos trabalhar um pouco mais aqui as lives, vamos responder dentro do nosso momento aos chamados que Deus tem para a gente. E é isso. Se a gente olhar para o Senhor, o nosso 2021 pode ser alinhado, pode ser descansado e produtivo. Amém. E aproveita, eu amo final de ano para fazer essas coisas, né? A hora é agora, olha aí. Fazer o curso, pegar as técnicas, né, todos os métodos direitinho e aproveita para fazer o planejamento do ano que está começando. A gente fez aqui em casa no ano passado. Cada um, a gente tem 3 filhos, e aí pediu para cada um fazer a lista de coisas que eles gostariam de fazer e mudar, e como eles gostariam de gastar o tempo em relação à família. A gente fez os bloquinhos para que a gente pudesse executar em 2020 e agora no final do ano a gente vai checar a lista e fazer uma nova lista para o próximo ano. Muito legal. Então, essas coisinhas ajudam a gente a ver o ano de outra forma. E se você passou um ano assim, sufocante, né, cansativo, acho que todo mundo viveu um pouco disso, né, nas mudanças de planos, né, a hora é agora de a gente tentar se alinhar o coração, né, e se reorganizar para esse 2021 que está iniciando aí, está batendo as portas lá, né, a gente está praticamente em dezembro e a gente está começando. Mas a todos vocês, muito obrigada pela audiência. Essa foi a última live do EcoPrime Education esse ano de 2020. A gente está fechando, a gente está fazendo uma semana, um mês sim, um mês não, mas eu estou com 7 meses já de gravidez, então a gente está se preparando para a chegada do nosso 4º filho. E a gente volta agora com as lives da EcoPrime Education, provavelmente em fevereiro, depois das férias.
né? Mas enquanto isso, tem todas as lives aí para vocês assistirem. Quem não assistiu ainda tem lá. No canal do YouTube as lives também estão subindo para lá, então você pode também beber desse conteúdo. E estuda, aproveita para ler os livros todo domingo, pastor. A gente divulga sugestão de livro. Então vai fazendo a listinha aí dos livros, priorizando os livros para vocês lerem e estudarem. Muito legal. Para poderem estar, né, crescendo nessa área. Você é professor, né? Então você precisa colocar ali na intencionalidade de você crescer, entendendo qual é a missão que Deus tem para você, na missão de educar, na missão dentro de sala de aula, na vida dos seus alunos, porque cada vida que passa pela vida da gente é propósito de Deus. Então, para que você possa entender melhor como Deus quer te usar nessas vidas, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Pastor Allen, prazer enorme, gostei muito de falar com o senhor e de aprender aqui um bocado, viu? Obrigada, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.